Doutor Camargo, prefeito de Arujá, município de 100 mil habitantes, da região metropolitana da Grande São Paulo, conversando conosco aqui, falando sobre o aniversário da cidade, e, enfim, focalizando o que representa esse núcleo habitacional dentro dessa gigantesca metrópole que é São Paulo, a Grande São Paulo. Arujá, então, até um determinado ponto de sua história, era conhecido como um lugar de chácaras, né? Um ambiente tranquilo. Tem pessoas conhecidas que criavam cavalo em Arujá, criavam ovelhas, enfim, que tinham lá vaca de leite em Arujá. Isso não acontece mais. Existe uma preocupação também de industrialização em Arujá, né? Está se transformando num centro industrial. Muita gente vai achar que é uma pena, enfim, mas é a vida. Olha, né? mas eu tranquilizo todos aqueles que gostam de uma cidade tranquila, assim como eu, assim como a nossa população, que essas características interioranas não vão se perder. A gente tem todo um cuidado na hora de estabelecer o plano diretor, sabe? Porque nós temos lá, de fato, mais de 200 indústrias. E eu reafirmo, porque é uma necessidade do trabalhador, antes de mais nada. Não tem cabimento a pessoa hoje morar na cidade, ter que se deslocar diariamente. Isso é ruim, isso não dá qualidade de vida. Não consegue, essa questão de cidade, né? Dormitório também é complicado, não é? É complicado. E veja, não é bom para ninguém o trabalhador ter que se deslocar de uma cidade para outra, porque a produtividade dele é menor, o tempo com a família é menor. Né? Então nós temos essa preocupação de gerar emprego. Né? E automaticamente a indústria ela é um grande polo gerador de emprego e de receita. É bom a gente sempre lembrar que quando se fala em arrecadação, as indústrias, as empresas em geral, é que embora o ICMS seja um tributo do Estado, o município fica com 25% de todo o ICMS gerado lá dentro. Então compensa, né? Compensa, tem indústria. Né? Porque Arujá é a primeira cidade depois de Guarulhos. Colada, né? a Guarulhos. Colada a Guarulhos, ali pela Via Dutra e também pela rodovia dos Trabalhadores. Trabalhadores, né? Agora, a Via Dutra, ali naquela região, foi a concentração de indústrias ali, né? Enfim, as metalúrgicas, indústrias de alimentação, e já está um pouco saturado, não é? Sim. Então, o caminho natural é chegar na sua cidade lá, né? Já estão chegando. Sim, já estão chegando. E nós estamos no plano diretor, estamos já buscando uma expansão, não é, da área industrial. E o interessante é o seguinte, que onde tem indústria, também tem pequena e média empresa. É muito bacana isso, porque as pequenas e médias empresas, os empreendedores individuais, eles são satélites das grandes empresas, das grandes corporações. Então, quando você cresce o volume de indústria, você melhora o comércio, o restaurante, a loja, né? E os pequenos e médios empreendedores. Fornecedores de componentes também. Isso mesmo, isso aí. Então, o trabalho é nesse sentido. Então, o que o senhor tem feito? Por exemplo, a indústria leva gente à procura de emprego, e aí tem aquele problema, né? Saúde, educação, transporte, segurança. Quais são as suas preocupações nesse sentido? Porque o senhor, está lá em Arujá, não é um político de formação, foi eleito pelo PSD, eu tenho aqui as minhas informações, não teve um cargo de vereador, não fez política no sentido de partidarismo, não é? Como é que o senhor está sentindo isso? Existe uma preocupação de criar uma infraestrutura para essas pessoas que se mudam para Arujá atrás de um emprego, não? Olha, não tenha dúvida. E hoje, aliás, eu vou dar uma notícia aqui, nós temos o menor índice de desemprego do Alto Tietê, tá certo? Felizmente, Arujá hoje tem o menor índice de desemprego. Nós trabalhamos muito, desde a época da pandemia, quando assumimos, pela capacitação da mão de obra. O pessoal trabalha onde? Nas indústrias, nas empresas da região. Então, veja, a capacitação da mão de obra é o grande diferencial. Nós capacitamos aí, nesses 2 anos e meio de mandato, mais de 2.000 pessoas com o SEBRAE, com o Senai, criamos uma escola técnica na cidade, uma escola técnica de tecnologia 4.0. Só nesse mês agora, nós já capacitamos cerca de 200 pessoas. Então, é uma constante, a capacitação da mão de obra para que a indústria local, para que o comércio local absorva a mão de obra de Arujá. Agora, evidentemente, tem todo outro contexto, né? A gente tem que cuidar da segurança, tem que cuidar do transporte, tem que cuidar da saúde, né? Temos agora em obra o primeiro hospital da cidade, quer dizer, um grande hospital, uma obra de 10 mil metros quadrados. Que o pessoal que fica doente lá, conforme
né? Tem que vir para São Paulo. Isso São Paulo para Mogi, essas eram as grandes maiores demandas e ainda são da população. Emprego e saúde, esse foi o grande problema. Então, começamos a atacar por aí. O hospital, uma área magnífica, aliás, em 90 dias de obra, já terminamos a terraplanagem. Um hospital novo que vai... Um hospital municipal, estamos construindo ali. O município está construindo? Está construindo com recursos próprios, evidentemente 50% do recurso a gente conseguiu do governo federal, os outros 50% custeado pela Caixa Econômica a longevo prazo, um prazo bastante distante com juros subsidiados, né? E já terminamos a terraplanagem, tiramos aí em 90 dias 1.500 caminhões de terra, já estamos começando a fundação, e é isso, né? Trabalhar no emprego, trabalhar na renda e na saúde, esse é o mote principal. O senhor é um advogado por formação, professor, não é? E pouco ligado à atividade política partidária. É isso aí? O senhor disse aí que teve uma participação do governo do Estado. Como é que o senhor faz para conseguir se situar nesse ambiente complicado que é a política, não é? Eu sou um técnico, eu sempre fui advogado, mas advogado público, na área pública. Eu da OAB, trabalhei... lá da região de Guarulhos. Então, eu trabalhei com direito público, eu trabalhei em muitas prefeituras, como secretário, como assessor e tal. Ah, então, o senhor tem essa experiência administrativa. Tendo um traquejo aí, né? Quer dizer, eu nunca tinha sentado na cadeira, não é? Eu sempre fui do back office, eu sempre trabalhei ajudando grandes amigos, grandes prefeitos, deputados estaduais, federais, enfim, mas agora estamos experimentando. Eu penso que um grande diferencial que a gente tem procurado colocar na política da nossa cidade é uma cidade sem partido. O prefeito pode ter partido, mas a cidade não pode ter partido. Então a gente tem que conversar com todo mundo, tem que conversar com deputados federais de quaisquer partidos, deputados estaduais de quaisquer partidos. Nós temos que pensar no bem da cidade. Então, por exemplo, chegando numa campanha eleitoral, eu não faço campanha para ninguém, eu faço para todo mundo, tá certo? Todos aqueles que desejam ir ali, investir na cidade, buscar o seu voto na cidade, tanto importa se é deputado federal ou estadual, tem o espaço. Então eu procurei quebrar um pouco esse paradigma de, por eu ser um político de um partido, que é o PSD, um partido que eu respeito, que eu tenho grande consideração, que eu só possa deixar entrar lá político do PSD. Então, e a gente procurou abrir um pouco esse leque, não é? E felizmente a cidade tem recebido muito recurso do governo federal, do governo estadual. Então eu não posso me queixar. As coisas estão andando muito bem na cidade, graças a Deus. A liderança do seu partido, o PSD lá do Kassab, tem lhe dado... Muito. O nosso secretário de governo, não é? Hoje no estado de São Paulo, e o Tarcísio. O Tarcísio é um grande governador, está se mostrando aí um homem à frente do seu tempo e tem nos aberto as portas. Assim como em Brasília, nós temos muitos contatos lá também e as coisas estão fluindo muito bem. Então, falando em política, enfim, o senhor disse aí do governador, ele... Como é que foi a sua eleição? Teve uma participação aí do presidente Bolsonaro? Não, eu estava fora desse momento ainda, né? Quer dizer, em 2020 as coisas não estavam tão polarizadas. Eu procuro me posicionar a favor do município. Eu tenho as minhas convicções pessoais. Como é que foi o resultado da eleição para presidente lá? Lula e Bolsonaro? O Bolsonaro ganhou, uma diferença muito pequena de votos, não é? Assim como em toda a região. Aliás, como no país inteiro, não é? Não foi nada diferente do que aconteceu no Brasil inteiro. Né? E as pessoas, me perguntavam assim, prefeito, em quem o senhor vai votar? Eu dizia, olha aqui, eu vou votar, eu vou sentar ali, o voto é secreto. Agora, uma coisa eu lhe garanto, não importa quem seja o presidente, vai ser meu melhor amigo, porque... tem que ser amigo da cidade. Eu acho que essa é a visão do administrador. Não pode tomar para si as dores de outrem. Pensar na cidade. Não é? A Câmara de Vereadores de Arujá, como é que ela se comporta? Uma Câmara fantástica, com partidos, com vereadores de várias matizes eleitorais ali, mas que tem buscado colaborar. Um governo participativo. A Câmara nos envia projetos, a gente acolhe praticamente tudo que vem lá, porque são sugestões muito boas. De fato, Arujá vive um momento diferente, né? Nós temos... Aliás, nesse momento está tendo sessão na Câmara Municipal em Arujá. Eu mando um abraço a todos que não estariam nos assistindo aqui. Grandes vereadores, um poder legislativo diferenciado, um poder legislativo colaborativo. Então, em termos administrativos, prefeito, o senhor falou aí em saúde, né? Diz que emprego e saúde é o maior problema. Como é que foi lá a questão da pandemia, hein? A cidade não tem uma estrutura para atender, tinha que vir tudo para São Paulo. Mas você veja como é que são as coisas. A gente não esquece da pandemia, né? Porque foi uma... Pois é, então, eu penso que vacina é tudo. Vacina é tudo. Né? Eu sou defensor da vacina, eu sou defensor do SUS, e nós fizemos uma campanha tão forte por vacinação, eu tenho uma alegria em dizer isso, nós ficamos entre as 50 melhores cidades na vacinação Covid do país. Então, você veja aí,
conseguimos vacinar a população rapidamente, aceleramos. Alguns municípios, às vezes, não só da UTT, mas de qualquer região, não dava conta, às vezes, chegava um lote, ia vencer. Eu falei, não, vem cá que a gente dá conta, e vacinava todo mundo. Pra você ter uma ideia, ontem, um domingo comum, vacinamos 1.400 pessoas ontem. Pra você ter uma ideia. Vacina da gripe e ontem, da Covid gripe, também? Covid, então eu sou muito defensor da vacinação e eu penso que com isso a gente conseguiu superar. É complicado um prefeito de uma cidade como Arujá não acreditar em vacina. Pois né? então. Aí é complicado. Não é? Né? Complicado em todos os... Prefeito, nós vamos continuar conversando sobre isso aqui. Nós estamos conversando com o prefeito da cidade de Arujá. Uma conversa ao vivo aqui nos estúdios da Rede Brasil de televisão. E voltamos já. Fique com a gente.